Com certeza, a data que eu mais adoro comemorar é a Páscoa. Então eu trouxe esse vídeo hoje, uma aula desse pote maravilhoso, todo decorado de uma forma bem simples, vocês vão ver. É uma aula que eu preparei com todo carinho do feriado que eu mais adoro comemorar. Hop along, Easter joy, sweet and strong. E nessa aula a gente vai fazer um vidro do zero, para quem não tem muita familiaridade com tinta, com pintura como eu. Então são dicas bem simples que você vai conseguir fazer reaproveitando vários tipos de vidro, né, que você tem em casa. Uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu não vou lembrar quem foi que falou, né, senão eu deixava os devidos créditos aqui, é colocar papel alumínio na parte de dentro da tampa, porque isso deixa mais higiênico. Então, como aqui a gente vai pintar, né, com toda a tinta chalk, não tem necessidade da gente se preocupar, mas a parte de dentro, se a tampa tiver com muito uso, ela não fica com uma boa aparência. Então, a dica aqui do papel alumínio para deixar uma boa aparência e também deixar mais higiênico, eu achei sensacional. E aí fica essa dica aqui para vocês. E aí, para pintar essa tampa, eu vou utilizar a tinta chalk da Gliarte. Então eu vou misturar essas duas cores aqui, a verde inverno e a turquesa, porque eu quero um tom de verde diferenciado. Então, ó, fica super bonita a mistura. Eu vou combinar essas duas cores para a gente chegar nesse tom aqui. Feito isso, a gente vai pintar a nossa tampa. E aí eu vou utilizar uma esponja dessas de cozinha mesmo. Eu vou utilizar o lado amarelo. Então, ó, não tem mistério, como eu falei. Mesmo para quem não tem técnicas muito avançadas de pintura, que é o meu caso, com a esponjinha fica super fácil a gente fazer várias pinturas, né, e reformas em vidro. Então, ó, não tem mistério, a tampa já está higienizada, como eu falei. Aqui eu também já passei algo para tirar qualquer resíduo de adesivo que tenha ficado. E aí a gente vai dando batidinhas, ó, com esse lado amarelo da esponja. E essa tinta chalk, por ter base de resina, ela tem uma cobertura, olha, sensacional. Então só numa camada, numa demão, a gente já consegue cobrir a tampa toda. E não esqueçam também, ó, desses detalhes aqui de dentro, tá? É importante para deixar um acabamento bem perfeito, ó. Vou mostrar uma pronta aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando, tá vendo, ó? Fazem toda a volta para ela ficar bem perfeitinha. E aí, olha só, vai deixar secar, né, por algumas horinhas e elas já ficam prontas. Eu tô fazendo vários potes, então, ó, já tenho aqui várias tampas prontas. Uma demão, gente, é suficiente para deixar essa cobertura perfeita. Como eu falei, essa tinta é maravilhosa para ir direto na tampinha de alumínio e tem uma excelente cobertura. Mas agora a gente vai dar um efeito diferenciado nessa tampa e eu vou mostrar para vocês. Eu utilizei o gel envelhecedor da Gliarte. O nome da cor é cerejeira. Eu coloquei aqui, ó, numa bandejinha de isopor. E eu vou utilizar essa esponja, que se chama esponja marinha. É uma esponja toda furadinha, tá vendo? Então ela dá um efeito mais envelhecido. E eu tô utilizando o gel envelhecedor porque eu não quero muita cobertura de tinta. Esse gel, como o próprio nome diz, né, é um gel. Então ele fica bem sutil, né, o efeito. Ele não é muito denso como uma tinta. Então eu acho perfeito para dar esse efeito mais envelhecido, né, mais rústico na tampa, que é a minha proposta aqui. Então, ó, sujei um pouquinho, como vocês viram, ó, dando batidinhas. E aí a gente vai em volta da tampa, ó. Olha só, fica super sutil. E é exatamente o que eu quero. Eu quero algo bem delicado, né, porque a gente está trabalhando com uma tampa decorada com biscuit, então eu não quero nada muito exagerado. A tampa já é decorada. Então é só fazer desse jeito. Olha que lindo que vai ficando. E na tampa, ó, na parte de cima, é a mesma coisa, ó. Vai dando batidinhas bem aleatórias, por isso que eu falei que são técnicas bem simples, né, para quem não tem muita técnica de pintura. Olha só, a tampa já tá pronta pra gente colocar o nosso biscuit. Olha que lindo que ficou. E agora a gente vai partir para a decoração do vidro. Então eu trouxe um aqui já pronto, né, para mostrar para vocês como que ele vai ficar depois do jateado que a gente vai aplicar agora. Eu trouxe esse aqui, menorzinho, para a gente fazer agora essa aula completa para vocês. Então o produto que eu vou usar é o jateado incolor da Gliarte.
E aí, para usar o jateado, não tem mistério, ó. Coloquei aqui um pouquinho na bandejinha. Vou utilizar o rolinho, ele tá levemente umedecido. E aí a gente vai passar aqui para deixar tudo bem uniforme, ó. Então, à medida que a gente já espalha aqui na bandejinha de isopor, ele já fica super pronto, né, pra gente poder aplicar no vidro. Então, apliquei aqui. E essa técnica é super simples, que não precisa nem de fita pra gente fazer aqui o nosso vidro, tá vendo? Ele é bem livre e fica um efeito super delicado. Então, ó, como a gente tá utilizando o rolinho, ele mesmo já deixa marcada a área que a gente quer mais retinha, ó. A gente vai fazendo assim, dessa forma, vai rolando o vidro. E aí a gente tem uma forma super prática de decorar os nossos vidros, esses vidros que a gente tem em casa e sempre fica com pena, né, de jogar fora. Então, ó, vai passando aqui em toda a volta. E para fazer a parte de cima aqui do vidro, é a mesma coisa. O nosso rolinho, ele já é o nosso guia. Então, ó, eu não quero que chegue nessa parte aqui onde dá a rosca da tampa, né? Porque eu não quero que fique grudando. Então, a minha guia vai ser essa parte aqui, tá? Essa parte aqui da lateral do vidro. Então, ó, não tem mistério. Eu vou posicionar o rolinho assim, ó. E ele já vai dar um efeito diferente pro vidro que a gente tá reformando. Então, ó, o próprio rolinho facilita ele ficar bem retinho aqui, ó, e ficar com um acabamento impecável, ó. E aí, ó, na parte aqui do vidro, ó, da parte de cima, ficou bem sutil, tá vendo a linha? Então eu quero dar uma reforçada. Então o que que eu faço? Eu vou segurar aqui pelo meio, né, que tá o vidro, e vou fazer um pouquinho mais pra dentro, ó, pra deixar um pouco mais simétrico com a parte inferior. Então, ó, não tem mistério, é só ir avançando. O próprio rolinho nos facilita para deixar tudo bem certinho, ó. Vai rolando e vai pintando. É uma delícia, gente. É uma verdadeira terapia. E aí, ó, deixa secar um pouquinho, ele já vai ficando bem fosco. E aqui eu trouxe esse pronto pra gente já dar continuidade no nosso pote. Então, ó, essa é uma ideia, tá? Com as patinhas brancas, fiz também bolinhas verdes com a mesma tinta da tampa, caso sobre. A outra ideia que eu trouxe pra vocês, ó, o vidro todo jateado com as patinhas brancas. Então, olha como a tampa fica bem diferente, tá vendo? E esse efeito do gel, ó, ele fica brilhante. É por isso que eu gosto muito de trabalhar com ele para esses efeitos. E a outra ideia é essa aqui, ó. Fiz o jateado também daquele mesmo esquema, tá vendo? Com o rolinho até aqui. Deixei só um pouquinho do vidro, fiz as bolinhas brancas e a patinha branca no pote todo jateado. Então também é uma outra opção. E tem aqui o vidro, tá? Já tá pronto, seco. E eu vou usar a tinta chalk da Gliart também, mas o branco dessa vez, tá? Coloquei aqui na famosa bandejinha de isopor, ó, a tinta com um pouquinho de água, tá? A gente só pode misturar a água para a tinta que a gente vai usar, tá? Nunca dentro do pote que vem a tinta. E aí, para fazer a patinha, eu vou usar esse rolinho que eu tenho aqui, ó, de acrílico, porque ele tem uma parte aqui redondinha bem interessante, ó, para fazer a parte do coelhinho, né, da patinha. Então, ó, carimbo aqui na tinta, né? Ela precisa estar levemente aguada para facilitar também. E aí a gente posiciona aqui no vidro. Tá vendo? Já fica mais compridinha do jeito que eu quero. E aí com o mesmo pincel que eu usei, eu vou usar a parte de trás do pincel para fazer como se fossem os dedinhos, né, da patinha. Então, ó. E aí a gente tem uma patinha super fofa. E aí, ó, vou fazer mais uma aqui com vocês para vocês verem que não tem mistério, tá? Eu tô utilizando a tinta chalk branca, não pode ser qualquer tinta, tá? Porque a tinta tá indo direto no vidro, não precisa de primer, essa é uma tinta específica para isso. Tem boa resistência, tem boa durabilidade, cobertura, por isso que eu estou recomendando essa tinta, ó. Faço as 3 bolinhas. Então, ó, nós temos mais uma patinha super fofa. E aí a gente vai para a parte boa, que é a parte da decoração com os nossos apliques de biscuit. Então, ó,
Aqui tem um pequenininho, aqui o coelho é outro e aqui também tem um detalhe, né, para acabamento. Aqui eu tô com diversos modelos de cortadores da 3DM, tá? Eu vou deixar aqui na legenda, inclusive tem cupom de desconto. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai terminar de decorar aqui com um enfeite, né, o pingente, que é esse aqui, né, que é esse coelhinho menor aqui, ó, que a gente amarra na fitinha, que é esse cortador pequenininho aqui, ó. Mas para um pote maior, tem essa sugestão aqui, que é uma tag maior. Então eu vou mostrar para vocês agora. E aí a gente vai fazer a nossa tag de coelho estilo chocolate cenográfico, super diferenciada para a gente usar no nosso pote. Aqui eu estou utilizando a massa de biscuit marrom chocolate. Para quem quer saber sobre as tonalidades de cor para doce cenográfico, eu tenho um curso chamado Técnicas só voltado para isso, tá? Para esses tons, para todas as cores que eu uso para fazer os doces. E aqui eu tenho uma régua de 3 milímetros, ó, que é onde eu vou abrir essa massa aqui, para ela ficar com uma espessura nem muito fina e nem muito grossa. Então, ó, já abri aqui a massa, tá? No rolinho, ó. A gente vai abrir desse jeito. Afasta a régua. E então a gente vai utilizar o nosso cortador de biscoito para fazer essa tag aqui. A primeira coisa, gente, é cortar, tá? Vocês vão entender já já por quê, para depois a gente fazer a marcação. Então, ó, vou cortar aqui a massa, arrasto para os lados para ela soltar bem, ó. Para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Ó. Tiro a rebarba. Tiro o cortador. Então a gente tem, ó, um corte perfeito, super delicado. A gente ajeita aqui as rebarbas que ficam, tá? Pode usar creme, pode usar óleo, como vocês preferirem, tá? Aqui na parte da orelhinha você dá uma ajeitada, ó. Por que que eu falei pra gente cortar primeiro e depois colocar a textura? Porque esse modelo aqui que a gente tá fazendo tem furo. Aqui, ó. Tem um furo bem delicadinho. E esse aqui eu fiz com palito de dente. Então eu vou fazer agora com a massa ainda úmida. E aí, ó, com o palitinho de dente, eu já vou marcar aqui onde eu quero fazer o furo, ó. Eu vou rodando, tá? Pra não danificar a nossa massa, ó. Então, ó, vou rodando até o final, até ele passar todo, ó. Depois que passou, eu viro pra parte de trás, ó. E vou ajeitar aqui pro furo ficar bem retinho, ó. Ajeito aqui. Ajeito com o pincel modelador, ó, pra ficar bem certinho atrás também. Então, a gente já tem, ó, uma tag furada, ela vai secar desse jeito. Mas é claro que eu ia trazer pra vocês algo diferente, que é essa estampa aqui. Então, ó, as marcações horizontais eu vou começar abaixo do furo. Tá? Lembrando que eu já ensinei essa técnica aqui antes, vou repetir o processo, ó. Empurra um pouquinho para baixo, para cima, para baixo. Para ficar esse efeito aqui, ó, chanfrado, tá vendo? Não é um corte, não é uma marcação totalmente reta. Ela tem um certo caimento, tá vendo? Como se fosse um V. É por isso que a gente utiliza essa ferramenta aqui. E aí a própria marcação da nossa base pode ser nossa guia, né? A gente pode utilizar isso. Então, ó, utilizei essa linha aqui, a mesma coisa. Vou usar aqui a de baixo, pra cima, pra baixo, empurro um pouquinho pra cima, pra baixo, a mesma coisa a gente vai repetindo, ó. Vou fazer no centro, porque eu quero que a textura fique bem simétrica, bem bonita. E aí eu parto pro lado, ó, mais ou menos nessa distância aqui. Eu quero quadradinhos bem delicados, ó. E a mesma coisa a gente faz aqui, ó. Empurra um pouquinho e traz para os lados. E olha só, gente. Que fofa que fica essa tag pra gente usar em pote. E aí, ó, pra botar na tag, né, no pingente, a gente utiliza qualquer tipo de cordão marrom, né? Eu gosto de fazer o cordão da mesma cor do biscuit. Eu acho que fica mais interessante. Mas pode ser o cordãozinho que você tiver aí, encerado, de algodão, tanto faz. Fita. E aí não tem mistério, a gente só vai amarrar no pote e dar um lacinho. Eu vou ajeitar aqui, ó, a posição. A gente sempre vê a lateral do vidro, ó,
que é onde tem essa linha aqui, tá vendo? Essa linha aqui do vidro. Então, ó, a frente, né, se as linhas estão aqui, né, a frente é essa aqui. Eu vou deixar o lacinho mais de lado, porque eu quero que a patinha fique na frente, ó. E aí eu trago a nossa tag pra lateral, ó, porque eu quero que fique assim, um charminho bem delicado, ó. Então, a gente já tem a parte do pote toda pronta pra gente agora fazer a tampa. E para fazer a decoração da tampa, gente, olha, que é essa parte aqui como se fosse um ninho, né, como se fosse um espaguete, a gente vai utilizar a extrusora, né? Para quem trabalha com biscuit, esse aqui é um item indispensável, uma ferramenta muito importante. Então, ó, tô utilizando aqui a massa bege, tá? Uma massa na cor bege. E eu vou colocar ela na nossa extrusora. E aí, eu trabalho com ela da seguinte forma, ó. Eu deixo ela em pé, tá? Desse jeito aqui, ó. E eu vou girando a manivela aqui em cima. E então, ó, ela vai saindo os fiozinhos, né? Como se fosse um espaguete mesmo. Um pouco maior do que os meus 4 dedos, tá? É a medida que eu tô usando de referência. Um detalhe importante, gente, é que esse disco aqui que eu tô usando, ó, ele tem 12 furos, tá? Então essa é uma espessura que eu acho bem sutil, né? Pra fazer na decoração do pote. Então, ó, eu tenho esses 12 fiozinhos aqui. Eu vou dividir ao meio, né? 6 para cada lado ou 5, tanto faz. Vou botar 7 e 5, tá? Não precisa ser tão metódico. Então, ó, vou dar uma leve girada nos dois, ó. Vou utilizar uma cola branca na tampa, tá? Que é onde eu vou colocar o ninho. Então, ó, coloquei aqui, onde eu vou fazer o nosso ninho para o nosso coelho. Então, ó, vou posicionar livremente assim, ó, para fechar. Tá vendo? A medida fica bem certinho, ó. Você primeiro faz a volta toda, tá? Vocês veem que é bem livre, tá? Que não tem muito certinho, não, ó. Fica bem orgânico, né? Então, ó, e faço a mesma coisa com os outros 7 fios, ó. Eu vou colocar as pontinhas aqui, ó, pra dentro. Ó, desse jeito. E aí você vai dando a inclinação que você quiser, ó. Eu vou fazer assim, tá vendo? Aí aqui eu achei que ficou um pouco enrolado, eu dou uma giradinha. Aqui do outro lado eu faço também. E aí a gente vai precisar fazer 2 vezes, tá, gente? 2 vezes aquela mesma medida que eu falei. Então, ó, a primeira a gente já posicionou, tá vendo? Pra ficar bem direitinho, ó, já ficou bem fofo. E agora, pra deixar um pouco mais volumoso, a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, repetindo o processo, ó. Aqui a gente deixou mais fininho, então, ó, vou começar por aqui. Deixa as pontas pra dentro, ó. Aqui, tá vendo? Eu preciso de um acabamento, ó, aqui nessa lateral aqui embaixo. Então, ó, eu dou uma inclinação bem sutil na nossa massa, ó. Olha como é bem gostoso de fazer. Aí eu dou uma giradinha de novo. Ó, tá vendo como vai ficando bem divertido? Tá vendo? Não precisa ser muito certinho, porque neninho não é assim. Então, ó, vai girando, vai fazendo como você achar que fica mais simpático, né? Mais fofo, ó. E aí eu jogo o restante pra dentro, tá? É importante ter um volume aqui dentro, porque é onde a gente vai posicionar o nosso coelho, ó. Então, agora já deu uma boa preenchida, ó. E a gente vai fazer a última volta com o que sobrou, né, dos outros fios. Para finalizar, eu peguei a tampa, né, que eu já estava decorada com o ninho, fechei o vidro pra gente saber aonde que vai ser a frente da tampa. Então, é um detalhe que faz toda a diferença, ó, como eu falei. A linha do vidro tá aqui, tá? Então, a frente é exatamente onde tá a tag, tá? Pra gente não se perder. Então, aqui, a tag tá bem na frente, o coelho tem que ficar de frente. Então, ó, pego aqui o nosso coelhinho, tá? Essa aula está lá no Instagram, completinha pra vocês. Passo a nossa cola branca. E como a massa aqui do ninho tá bem fresca, é o momento certo pra gente colocar o coelho, ó. Ai, que fofo! Empurra. Ó, e ele já fica certinho, gente. Sério. Olha que perfeição
essa tampa. Hop along, little bunny, with your basket bright, hiding eggs of colors